Então, eu tive a incumbência e o privilégio, né, de encerrar nosso simpósio, que hoje é o nosso quarto dia do simpósio. Esse simpósio já iria acontecer, do nosso grupo do Real Hemodinâmica, ele ia acontecer em condições normais, né? Mas aí, por conta de toda essa situação, tivemos que adaptar e fazer esse web simpósio. Porém, todos nós, todos que participaram, todos que assistiram, então, assim, nós tivemos um feedback muito bom e muito importante, de quantidade de pessoas, com discussões muito ricas. Então, assim, gostamos muito e só somos agradecimento, tanto aos que participaram dando aula, aos que participaram ouvindo, com discussões, assim, muito ricas, fazendo as perguntas. Então, assim, somos muito satisfeitos mesmo. Estou agradecendo a vocês. E aos que hoje ainda vão fazer as aulas também, né? Só para dar uma lembrança rápida, que nesses dias a gente perdeu o Dr. Enio Cantarelli. Então, nosso web simpósio do Real Hemodinâmica está em homenagem a Dr. Enio Cantarelli, uma homenagem pequena, mas ele merece qualquer tipo de homenagem, todas essas homenagens, até porque eu acho que ou 100% das pessoas que estão aqui, ou pelo menos a maioria, tinham um contato, pelo menos mínimo, com ele, né? E um contato mínimo com ele já era de grande importância. Então, todas as nossas homenagens para ele. Só para dizer uma coisa importante que todo mundo tem nos perguntado, gente que não conseguiu assistir às aulas, que quer assistir, mandar para um colega e tudo. Então, próxima semana, todos os links vão estar disponíveis de todas as aulas no nosso site, que é esse aí que está aparecendo para vocês. Dentro desse site vai estar toda a nossa parte científica, inclusive nossa revista do Real Hemodinâmica, que a gente começamos por conta da pandemia, começamos no mês passado com a revisão do American College, dos principais estudos, e esse mês com os principais estudos de TAV. Então, assim, um retrospectivo muito grande de TAV, assim, um bom estudo, uma boa revisão de TAV para vocês. Então, para compor a mesa comigo, essa mesa aí por vídeo, eu que não sou besta, só chamei pessoas importantes. Então, chamei como debatedor meu chefe ilustre, Dr. José Breno de Souza Filho, professor de cardiologia da UPE, diretor do laboratório de hemodinâmica do PROCAP, diretor responsável pela equipe de Intervencor e chefe dos laboratórios de hemodinâmica da Rede DOR. Hemodinamicista do Real Hospital Português e Hospital Esperança Recife e grande amigo do Real Hemodinâmica. Para palestrar, para dar as aulas, nós vamos contar de uma clínica, um ecocardiografista e um hemodinamicista. A clínica, a doutora Diana Lampreia, nossa amiga também, cardiologista do Real Hospital Português e responsável pela enfermaria de válvula do PROCAP. O ecocardiografista, doutor Eugênio Albuquerque, ecocardiografista do PROCAP, Realcor, Rede DOR, Santa Joana, do Real Hemodinâmica e ecografista do ECOP. E doutor José Armando Mangione, que está aí resolvendo o seu vídeo, diretor de equipe de hemodinâmica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, professor livre docente pela Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista. Disse que o currículo era complicado, não vou nem dizer o meu, então, para não passar vergonha. Então, para a gente começar, só para deixar claro o seguinte, cada apresentação, o ideal era que a gente tivesse pelo menos, no máximo, uns 15 minutinhos, podendo passar um pouquinho, para a gente poder discutir no final, tá certo? Com exceção da aula do Dr. Eugênio, que vai ser a segunda aula para a gente, mas que ele tem esse outro webinar, mas se disponibilizou para nós do Real Hemodinâmica. Agradeço imensamente, Dr. Eugênio. Então, quando ele estiver apresentando, eu vou lembrar, quem tiver dúvidas, por favor, mande logo, porque aí ele já responde depois da aula dele, tá bem? Então, vamos começar com a doutora Diana Lampreia, falando de otimização terapêutica da insuficiência mitral. Primeiro, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Gabriela, Patrícia, Arthur e Fernando pelo convite. É um prazer poder participar e parabenizar os meninos por esses web simpósios que iniciaram. Muito boas apresentações, excelente nível. E agradecer a presença de Breno, amigo nosso. Então, o assunto que me foi dado foi tratamento otimizado da insuficiência mitral.
Bem, estamos diante de uma grande população que está sendo subtratada. Segundo um estudo de prevalência em 2009, nós temos mais de 4 milhões de pessoas portadoras de insuficiência mitral. E dessas, apenas 1 milhão e 700 são elegíveis para tratamento. Mas olha só o que acontece. Apenas 30 mil, ou seja, 2% desses pacientes vão receber um tratamento cirúrgico. Então, estamos diante de uma grande população que não está sendo tratada adequadamente. A insuficiência mitral é a patologia valvar mais frequente nos Estados Unidos e na Europa. E vocês observem aqui que 1 em cada 10 pessoas, a partir dos 75 anos de idade, vão ter insuficiência mitral moderada a grave. Com relação ao sexo, não há diferenças. Notem apenas que ela vai aumentando à medida que a gente vai envelhecendo. Mas então nós estamos falando de tratamento. E o que é o sucesso de um tratamento? Eu acho que antes de falar de tratamento é fundamental um diagnóstico adequado. Esse diagnóstico ele tem que ser feito com uma perfeita anamnese, um exame físico e usar os métodos diagnósticos, eletro, raio-x, eco nas suas diversas modalidades e o cateterismo. E aí sim, quem está faltando? Nós agora temos o nosso Heart Team 3.0. Nós agora temos o intervencionista, o especialista em válvula, anestesista, o experto em imagens, o cirurgião cardiovascular e agora quem faz parte do nosso time? O médico que referencia o paciente e o especialista em insuficiência cardíaca. Tudo isso sempre em prol do paciente. Cada vez mais me convenço que decisões compartilhadas levam ao sucesso do tratamento desse tipo de paciente. Então, antes de você tratar, você tem que ter claro em sua mente o que você está tratando. Estou tratando uma insuficiência mitral primária, secundária ou mista. Observem aqui o predomínio da insuficiência mitral primária, seguida pela insuficiência mitral secundária e uma proporção menor de insuficiência mista, ou seja, tem características da primária e da secundária. Também predomina no sexo a insuficiência mitral primária. Então, quais são os passos para um diagnóstico de uma insuficiência mitral? Toda vez que eu estou diante dessa patologia, eu tenho que ter em mente a etiologia, quais são os mecanismos que me levaram à insuficiência mitral, qual é a gravidade da patologia e que tipo de insuficiência mitral eu estou tratando. Depois disso definido, é que eu vou definir qual tipo de intervenção e encaminhar esses pacientes para centros especializados em doença valvar. Relembrando, então, a insuficiência mitral primária ela é uma doença da válvula. E nós temos o segundo cartão, que é 3 tipos. O tipo 1, que seria onde a gente tem o folheto não tem alterações, ele tem uma perfuração que pode ser decorrente de uma endocardite ou um cleft. O tipo 2, que é aquela clássica, a movimentação excessiva dos folhetos, que vamos encontrar no prolapso da válvula mitral. E o tipo 3A, onde temos alterações tanto na sístole e diástole desses folhetos. Esses folhetos têm uma restrição de abertura, que pode ser encontrado em patologias como a doença reumática, calcificação do anel mitral e insuficiência mitral induzida por drogas. Essa classificação já é bem conhecida por todos vocês, não vamos nos deter nela, mas é uma classificação muito ampla, porque ela envolve a anatomia, alterações ecocardiográficas e hemodinâmicas e a presença ou não dos sintomas. Então, nos dá noções também de prognóstico. De uma forma simplificada, é simples. O tipo A é insuficiência mitral leve, o tipo B é insuficiência mitral progressiva, notem aqui todas as características ecocardiográficas. No tipo C, insuficiência mitral grave assintomática, que tem 2 tipos. O C1, quando a fração de ejeção ainda é preservada e o meu diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo ainda é menor que 40 milímetros. E o tipo C2, quando a fração de ejeção caiu, meu diâmetro sistólico final aumentou mais do que 40 milímetros. E o nosso motivo da discussão, que seria a insuficiência mitral sintomática, que tem todas as características de uma insuficiência mitral grave e o paciente apresenta sintomas. Mas temos que levar em consideração sempre alguns fatores que vão alterar o prognóstico na insuficiência mitral. Os mais importantes são fração de ejeção abaixo de 60%,
um diâmetro sistólico final maior que 40, um volume de átrio esquerdo maior que 60. Lembrar que quanto mais idoso, pior o prognóstico, a presença de insuficiência cardíaca, piora de classe funcional e associação com doença arterial coronariana também são fatores que pioram o prognóstico nesta doença. Fibrilação atrial, hipertensão pulmonar e o retardo na intervenção depois do início dos sintomas é que podem ser também fatores que podem afetar esse prognóstico. Então, eu sempre digo aos meus residentes, você tem que ter em mente o quê? Fração de ejeção, 60%, diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, 40%, e o início dos sintomas. Então, vejam só, aqui é muito interessante esse gráfico, o que ele mostra? Mostra que uma vez que você tem um diagnóstico de uma insuficiência mitral grave, o melhor momento para intervenção é aqui. Não podemos esperar que o ventrículo dilate e entre em disfunção, porque talvez aqui a gente vai ter um dano irreversível do ventrículo esquerdo. E notem que a sobrevida ela cai quando já estamos com disfunção ventricular esquerda. Então, é importante você definir para tratar. Então, já sabendo o tipo de insuficiência, a gravidade, as consequências hemodinâmicas, o estágio da doença e as comorbidades, podemos encaminhar esse doente para uma equipe que tenha competência no assunto. Com relação ao tratamento medicamentoso, o melhor tratamento para insuficiência mitral primária é a cirurgia. Quando que eu vou tratar? Quando que eu vou dar remédio? Bem, ela vai ser indicada para os pacientes que têm uma disfunção sistólica, ou seja, o paciente que tem uma insuficiência mitral, ele é sintomático, a fração de ejeção caiu abaixo de 60 e ele não quer fazer a cirurgia. Essa será a única condição em que eu posso tratar e usar vasodilatadores. Lembro a vocês que os vasodilatadores não estão indicados em pacientes assintomáticos que sejam normotensos e que tenham função sistólica normal. Então, o tratamento da insuficiência mitral, de uma forma, seria, tem sintomas, a cirurgia vai ser a melhor estratégia. Cuidado com a estratégia de esperar por sintomas. Por quê? Porque os resultados, quando a gente espera por sintomas, lembra o gráfico que eu mostrei anteriormente, já podem estar o quê? Com disfunção do ventrículo esquerdo. Então, para finalizar a indicação cirúrgica da insuficiência mitral primária, ela vai ser indicada em quem? Um paciente que tem uma fração de ejeção acima de 30%, que tem sintomas, ou seja, o estágio D, ou no paciente que é assintomático, tem uma fração de ejeção entre 30 e 60 e tem um diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo maior que 40, ou seja, o estágio C2. Lembrar sempre que temos que insistir com a equipe de cirurgia para fazer o reparo de válvula mitral, tá? Porque isso realmente faz diferença, o reparo a uma troca de válvula. Também temos que insistir no reparo de pacientes que apresentam insuficiência mitral primária, mas que você vem acompanhando ele no ambulatório e começa a notar aumento do ventrículo esquerdo, queda da fração de ejeção, ou esse paciente entrou em fibrilação atrial, ou então ele tem um aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar acima de 50 milímetros de mercúrio em repouso. Então, houve um up-to-date agora, recentemente publicado em março pelo JEC, sobre o tratamento da insuficiência mitral. Eu achei esse aqui muito didático, que se resume da seguinte forma: paciente que tem insuficiência mitral primária, moderada, grave, tem sintomas? Sim. É candidato à cirurgia? Sim. Tente o reparo. Caso você não consiga o reparo, trocar a válvula. Se o paciente tem um risco cirúrgico proibitivo, aí a pergunta seria, é candidato a tratamento percutâneo? Sim, indica o tratamento percutâneo. Se não, você vai acompanhar esse paciente do ponto de vista clínico. Segundo a nossa diretriz brasileira, então, como eu já falei anteriormente também, ela vai levar em consideração steps, o passo 1 até o passo 5. No step, você vai definir que a insuficiência mitral é grave, você vai definir a etiologia, você vai definir se o paciente tem sintomas e vai identificar os complicadores, isto é, queda de fração de ejeção abaixo de 60, se o meu diâmetro sistólico final está acima de 40, se eu tenho uma hipertensão pulmonar acima de 50 e se esse paciente desenvolveu fibrilação atrial. Caso positivo, esse paciente tem indicação para uma intervenção, quer seja cirúrgica, quer seja por intervenção percutânea. E agora vamos falar da insuficiência mitral secundária ou funcional.
A insuficiência mitral secundária, ela tem várias, das principais etiologias é decorrente de doença coronariana ou de doença miocárdio idiopática. O que acontece? Isso aqui será melhor apresentado por Dr. Eugênio, do ponto de vista ecocardiográfico, mas aqui temos o ventrículo normal. O que acontece na miocardiopatia? O problema aqui vai estar no ventrículo esquerdo e não na válvula. Então, vocês notem que o ventrículo adquire uma forma esférica, ocorre um deslocamento do músculo papilar, tração dos folhetos, há uma redução da coaptação desses folhetos, dilatação do anel e refluxo mitral. Então, como é que se vê insuficiência mitral secundária? De fato, um problema, mas por quê? Algumas coisas que eu noto e gostaria de comentar com vocês. Existe uma falta de conhecimento sobre a fisiopatologia, o manejo e os possíveis tratamentos que esses pacientes podem ter. Segundo, é importante a discussão com especialistas em insuficiência cardíaca e doenças valvares. E terceiro, é fundamental discutir com o grupo para definir as melhores estratégias de tratamentos. Nesse up-to-date que eu comentei com vocês, algumas coisas me chamaram muito a atenção. E o que eles observaram? Vejam só, do ponto de vista dos clínicos. Eles tiveram falha na identificação clínica de insuficiência mitral significativa fazendo exame físico. Tinham dificuldade de diferenciar uma insuficiência mitral primária de uma secundária. Do ponto de vista do eco, o que eles encontraram? Uma análise incompleta, tanto da insuficiência mitral primária quanto da insuficiência mitral secundária. E muitos médicos não aplicavam as diretrizes para o tratamento da insuficiência mitral. E também não sabiam o número de casos de resultado de reparo de válvula mitral nas instituições que trabalhavam. Relembrando, então, a classificação, como já da Carpentier para a primária, nós temos também na secundária, lembrando que o problema não está na válvula, o problema é ventricular. Então, no tipo 1, a gente vai ter a insuficiência mitral decorrente de uma fibrilação atrial, como esse desenho aqui, o átrio vai crescer, decorrente de fibrilação atrial crônica, decorrente de uma cardiopatia idiopática e decorrente no tipo 3 de uma cardiopatia isquêmica. Também tem a classificação, como se seguem os mesmos critérios de classificação da insuficiência mitral primária em 4 triplos, A, B, C e D, levando em consideração anatomia, hemodinâmica, eco e os sintomas. O que houve de mudança é que antigamente eles tinham um ERO para insuficiência mitral secundária menor, mas alguns trabalhos mostraram que o ERO tinha que ser tanto para primária como secundária em torno de 0,40, maior que 0,40 para ser considerada uma insuficiência mitral grave. Eita, desculpa, pronto. E então, o que fazer quando você otimizou o tratamento e o paciente persiste com sintomas? Primeiro, o que é otimizar? Otimizar é você fazer tudo que você tem disponível para dar o melhor tratamento para o seu paciente. Então, você tratou o paciente conforme as diretrizes, você indicou resincronização naqueles que são em indicação e mesmo assim o paciente persiste com sintomas. Cirurgia é a solução? Não. A cirurgia ela tem um nível de evidência de classe de tipo 2A, 2B, com nível de evidência C e B. Quando vai estar indicada? A cirurgia ela pode ser razoável para pacientes com insuficiência mitral grave funcional que irão fazer outra cirurgia, quer seja de revascularização ou troca de válvula aórtica. Ela também pode ser considerada em pacientes que têm uma insuficiência mitral secundária, que estão em classe funcional 3 e 4 e que persistem com sintomas após tratamento otimizado do ponto de vista da insuficiência cardíaca. Também pode ser indicada na insuficiência mitral moderada isquêmica, que vão ser submetidos à cirurgia de revascularização. Lembrando que os pacientes com insuficiência mitral isquêmica, a plastia ela não mostrou bons resultados. Esses pacientes depois foi demonstrado que eles voltavam a ter refluxo mitral. E ela pode ser indicada em pacientes com insuficiência mitral isquêmica grave, que têm sintomas persistentes, que continuam em classe funcional 3 e 4. Parece que, do ponto de vista técnico, tem uma técnica chamada de cord sparing, com troca de válvula seja melhor do que fazer o reparo nesses pacientes.
E para finalizar, então, eu achei esse gráfico muito interessante, que foi publicado agora nesse UpToDate, e ele dá um resumo da insuficiência mitral secundária. Então, se eu tenho uma insuficiência mitral secundária de moderada a grave, o paciente tem sintoma de insuficiência cardíaca e a fração é abaixo de 50, a gente vai perguntar: o paciente é isquêmico? Tem indicação de revascularização? Se sim, você vai indicar cirurgia ou angioplastia, vai seguir seus guidelines, mas sempre pensando em intervenção na válvula mitral. Se você optar pela cirurgia de revascularização, pensar em mexer nessa válvula mitral. Não tem indicação de revascularização, então você vai tratar esse paciente o máximo que você pode para insuficiência cardíaca. Mas aí o paciente persiste com sintomas. Pergunta: pode-se fazer a ressincronização? Sim, sim, você vai indicar ressincronização. Se não, você vai encaminhar esse paciente para a equipe multidisciplinar para avaliar a possível ser candidato a um tratamento percutâneo. Eu digo tratamento percutâneo, mas o doutor Mangione vai nos poder explicar melhor. A gente não tem só o MitraClip. Hoje em dia também tem muitas pesquisas em andamento para o implante de próteses por via percutânea também. E então, se esse paciente é candidato ao tratamento percutâneo, você vai indicar. Se ele não tiver indicação, você pode pensar numa cirurgia. Então, para onde vamos? Muitas questões não foram resolvidas, mas muitos novos dispositivos e muitos estão em pesquisa e em desenvolvimento. A nossa tarefa é reduzir o subtratamento da insuficiência mitral. Desenvolver clínicas de válvula de insuficiência cardíaca é fundamental para rever as opções terapêuticas destes pacientes. A cirurgia deve se adaptar como começou a fazer, com mais abordagens mínimas invasivas, sem comprometer a qualidade do tratamento. E temos que estar abertos a todos os novos métodos e novos dispositivos criados para tratar a insuficiência mitral. Obrigada. Agora, doutor Eugênio Albuquerque, que vai dar uma aula sobre avaliação ecocardiográfica da insuficiência mitral. Boa noite, obrigado, Gabriela, pelo convite. Agradeço também a Arthur, Patrícia e a Fernando, as pessoas jovens que compõem a Real Hemodinâmica. É uma honra muito grande e uma responsabilidade muito grande também, porque eu vi as apresentações anteriores, nos outros dias, e vi que o nível realmente está fantástico. Doutor Eugênio, me desculpe, só para dizer aqui às pessoas, porque só nós temos acesso aqui à quantidade de pessoas. A gente está fazendo as aulas e as palestras, temos 108 participantes. Tem gente querendo entrar para as aulas, para vocês verem o prestígio de vocês, e não estão conseguindo. A gente está tentando aumentar o número para ver se as pessoas conseguem entrar mais gente, tá certo? Pode dar continuidade, desculpe aí. Ok, então, mais uma vez agradeço. Queria dar um abraço ao Dr. Breno, nosso chefe, Dr. Mangione, com quem já estivemos juntos em algumas oportunidades. É um prazer estar com vocês. Bom, nosso assunto vai ser a avaliação cardiográfica da insuficiência mitral com foco no tratamento percutâneo. Vou mostrar aqui o primeiro slide de um eco totalmente ultrapassado, é um eco fictício, é lógico, mas que hoje em dia a gente, infelizmente, ainda encontra esse tipo de resultado, muito simplório, que vocês vejam na conclusão, insuficiência mitral de grau importante. Obviamente que muita informação precisa ser fornecida nesse tipo de laudo para uma real, para uma definição melhor a respeito de qualquer conduta que seja tomada para esse tipo de paciente. Então, esse tipo de laudo praticamente já deve ser abolido dos dias atuais em relação à insuficiência mitral. E por que é um laudo que fornece pouca informação? A gente precisa conhecer um pouquinho, e eu peço permissão para falar um pouco da anatomia da válvula mitral, do aparato valvular mitral, que é uma estrutura extremamente complexa, composta por folhetos, comissuras, anel valvar, cordas tendíneas e músculos papilares. Portanto, o conjunto dessas estruturas é que formam o aparato valvular mitral, e a alteração isolada de uma dessas estruturas ou do conjunto dessas estruturas, evidentemente, pode provocar insuficiência mitral. Então, é bom que se tenha conhecimento da anatomia e da complexidade do aparato valvular mitral. Em relação aos folhetos, é importante também relembrar que os folhetos são compostos por escálopes, como nós estamos vendo aqui o folheto anterior com seus escálopes A1, A2 e A3, assim como o folheto posterior com os escálopes P1, P2 e P3. A gente vai chamar esses escálopes até para facilitar um melhor entendimento de quem participa de métodos de tratamento, como o tratamento percutâneo. A gente vai chamar esses segmentos aqui de segmento medial,
A3P3, segmento central A2P2, segmento lateral A1P1. Temos ainda as comissuras, a anterolateral e a posteromedial, e o anel valvar que dá sustentação a todo esse arcabouço do valvar. E é importante, então, ter o conhecimento das relações anatômicas do aparato valvar mitral. E a gente chama atenção aqui para a posição da válvula aórtica, que a gente considera a posição anterior. Essa, na realidade, é a visão do cirurgião. E que a gente tem essa visão também na ecocardiografia tridimensional. Então, a aorta está aqui na posição anterior, na posição de 12 horas, como se fosse o ponteiro de 12 horas de um relógio, diametralmente oposta, está aqui na posição de 6 horas. Temos aqui o septo atrial, que a gente considera o lado medial, e aqui próximo ao apêndice atrial, a face lateral. Essas informações e o conhecimento dessas relações anatômicas é extremamente importante para qualquer cardiografista. Então, o ecocardiograma na insuficiência mitral tem que identificar as comissuras, cordoalhas, anel, músculo papilar, folhetos com seus escálopes, como eu já falei anteriormente. Existem terminologias novas que, quando a gente menciona nos nossos laudos, as pessoas ligam para a gente perguntando o que é, a gente tem que explicar, e é bom que todo mundo tenha conhecimento. Vou explicar em mais detalhes o que significa TET, TENT, fleio. É preciso avaliar quantitativamente, ou semi-quantitativamente, o grau da insuficiência mitral. Existem vários métodos. A área do orifício regurgitante é uma medida extremamente importante, pode ser feita pelo método de Pisa ou diretamente pela ecocardiografia tridimensional, avaliar volume regurgitante, fração regurgitante, vena contracta, avaliar a repercussão do átrio esquerdo, avaliar o ventrículo esquerdo, as suas dimensões, a função do ventrículo esquerdo, a repercussão a nível de árvore arterial pulmonar. Então, todos esses são parâmetros que devem ser avaliados pelo ecocardiograma durante a avaliação da insuficiência mitral. E, evidentemente, que o ecocardiograma dispõe de diversas modalidades e, se a gente tiver disponibilidade da ecocardiografia tridimensional, especialmente a transesofágica, melhor ainda. Portanto, essa é uma imagem de alta tecnologia que alguns serviços já dispõem, e a gente pode observar aqui, tanto na visão atrial como na visão ventricular, praticamente simultaneamente toda a estrutura, todo o complexo, todo o aparato valvar mitral. Então, quais são os objetivos? Qual o papel da ecocardiograma na insuficiência mitral? Primeiro, definir se a insuficiência mitral é primária ou secundária. Identificar a causa da insuficiência mitral. Estimar a gravidade e o prognóstico da insuficiência mitral. Ajudar na escolha da melhor técnica cirúrgica, nos casos em que o tratamento cirúrgico estiver indicado. O ecocardiograma é quem diz, em caso de indicação cirúrgica, se o caso é para plastia ou se é para troca valvar. Auxiliar no tratamento cirúrgico, ou seja, uma plastia mitral sem ecocardiograma transesofágico na sala, hoje em dia praticamente não pode acontecer. Indicar e auxiliar no tratamento percutâneo e avaliar os resultados de todos os tratamentos ministrados. Obviamente que a gente vai se dedicar nesse item 6, que é indicar e auxiliar no tratamento percutâneo da insuficiência mitral. E em tratamento percutâneo da insuficiência mitral, a gente tem o primeiro dispositivo utilizado para esse tipo de tratamento, que é o MitraClip, que é um produto da Abbott, e esse produto se baseia na técnica de Alfieri, que é Ottavio Alfieri, que é um cirurgião italiano de Milão, que criou uma técnica cirúrgica no começo da década dos anos 90, que fazia uma aplicatura central aqui entre os segmentos A2 e P2. É exatamente isso que a gente está vendo aqui com a ecocardiografia tridimensional de um caso que já foi submetido ao implante de MitraClip. Vocês estão vendo aqui o clipe na visão atrial e aqui na visão ventricular, criando o duplo orifício à semelhança do método do Dr. Ottavio Alfieri. Então, como selecionar o paciente para o tratamento percutâneo da insuficiência mitral? Obviamente, como Diana mencionou, todos esses casos têm que passar por uma equipe multidisciplinar. E cabe ao ecocardiograma avaliar com mais precisão esses casos. Voltando até para compreender melhor como se deve avaliar do ponto de vista ecocardiográfico a insuficiência mitral, os candidatos que podem ser submetidos ao implante percutâneo,
ao tratamento percutâneo da insuficiência mitral, eu repito a classificação que Diana falou ainda agora há pouco, do professor Carpentier, uma classificação publicada em 2010. Nós temos 4 tipos, praticamente. O tipo 1, como Diana falou, que é aquele em que a mobilidade dos folhetos está normal. E um exemplo desse é a perfuração. O tipo 2, quando existe um movimento excessivo dos folhetos, casos de fleio, de prolapso, de ruptura de cordoalha. O tipo 3 é dividido em tipo 3A, quando há restrição tanto sistólica como diastólica da mobilidade dos folhetos. O exemplo principal dessa condição é a doença reumática. E o tipo 3B, que é um exemplo da insuficiência mitral secundária, e a etiologia pode ser uma miocardiopatia dilatada ou uma doença isquêmica. De modo que, para o tratamento percutâneo, a gente já elimina de cara esses 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 3A. Tá? E resta para indicação do tratamento percutâneo o tipo 2, que é aquele em que há movimento excessivo dos folhetos, e o tipo 3B, que é o exemplo disso aqui, a doença isquêmica ou a miocardiopatia dilatada, que causa uma insuficiência mitral funcional ou secundária. Esse é um exemplo de um caso de insuficiência mitral tipo 2, em que há excesso de mobilidade dos folhetos. Observem aqui um fleio do folheto posterior por uma ruptura de cordoalha, provocando um refluxo importante. A semelhança do que está aqui na descrição do professor Carpentier. Então, esse é uma causa de insuficiência mitral primária, tipo 2, por excesso de mobilidade de folheto. E, para esse tipo de situação, foi publicado em 2011 um estudo chamado Everest, que demonstrou a eficácia do tratamento percutâneo da válvula mitral para esses casos. Tanto é que, em 2017, já foi aceito pelos guidelines de valvulopatias como indicação 2B, desde que os pacientes não tenham condição satisfatória para o tratamento cirúrgico ou que o risco cirúrgico seja proibitivo. E, para o tratamento da insuficiência mitral funcional, foi publicado um grande trial em 2018, que se chama o COAPT, que verificou que os pacientes, ele separou 2 grupos de pacientes, um que foi submetido ao tratamento com o dispositivo associado ao tratamento clínico otimizado e outro grupo só com tratamento clínico, e vejam a vantagem dos pacientes, o resultado beneficiário, os pacientes que se submeteram ao tratamento com o dispositivo, com o tratamento percutâneo, se beneficiaram muito em relação à redução de sintomas, em relação à redução do número de internação. Então, o COAPT, portanto, foi um estudo que praticamente selou as vantagens do tratamento percutâneo nos casos de insuficiência mitral funcional. Como Diana falou, existe uma dificuldade muito grande no entendimento da fisiopatologia da insuficiência mitral secundária, já que para a insuficiência mitral primária a gente já tem mais ou menos uma lesão de folheto que justifica aquela condição. Na fisiopatologia da insuficiência mitral secundária, não, ela é mais difícil de compreender, e eu vou tentar, de forma simples, demonstrar aqui como é que isso acontece. Vejam nesse desenho aqui um caso, um esquema normal do ventrículo esquerdo normal. Vejam uma ampla zona de coaptação dos folhetos, né, vocês estão vendo aqui, e vejam no caso de um remodelamento ventricular, um ventrículo esquerdo que dilatou, seja por miocardiopatia dilatada, ou seja por uma doença isquêmica. O que acontece? Existe um deslocamento no sentido apical dos músculos papilares provocado pelo remodelamento ventricular, contração de cordoalhas tendinas. Isso é o que a gente chama de tétering, é uma terminologia em inglês, que não existe tradução da língua portuguesa para essa palavra, mas é mais ou menos como uma tração. E essa tração provoca o distanciamento do plano de coaptação dos folhetos em relação ao plano do anel, reduzindo a zona de coaptação e provocando a insuficiência mitral. Isso aqui é o que a gente chama de TENT. Portanto, o TENT é a consequência de tétering. Nesse esquema aqui, um coração normal e um coração alterado, com infarto nessa região aqui, com remodelamento ventricular, dilatação ventricular, tração de músculo papilar, tração de cordas, isso aqui é o tétering, provocando a falha de coaptação aqui nesse segmento aqui da válvula mitral, consequentemente gerando um refluxo mitral. Então, é um desenho bastante ilustrativo para demonstrar como funciona a insuficiência mitral nesse tipo de paciente. Então, voltando à classificação da insuficiência mitral tipo 3B, que são casos elegíveis para tratamento percutâneo, eu mostro aqui um caso, um exemplo, que vocês vejam aqui
como esse folheto anterior está tensionado, está puxado pelo remodelamento ventricular, provocando essa insuficiência mitral. Vejam que o plano de cooptação está bem abaixo em relação ao plano do anel, provocando o tethering aqui, provocou o TENT. Então, esse é o mecanismo da insuficiência mitral secundária. Esse aqui é uma foto de uma anatomia patológica demonstrando um infarto aqui nessa região, provocando uma falha de cooptação e, consequentemente, insuficiência mitral funcional nesse tipo de paciente. E é isso que a gente observa na visão tridimensional. Observem aqui, vou parar a imagem bem na sístole, o eletrocardiograma está aqui, finalzinho da onda T, vejam a falha de cooptação dos folhetos. Então, esse é o mecanismo disso aqui, é pela insuficiência mitral funcional. Aconteceu tethering, aconteceu TENT, redução de zona de cooptação, e essa nítida falha de cooptação praticamente atinge todo o plano de cooptação dos folhetos da válvula mitral. E vejam essa insuficiência mitral funcional com a ecocardiografia tridimensional, com Doppler accuracy tridimensional. A extensão do refluxo por toda a zona de cooptação, tá? Que é uma característica da insuficiência mitral funcional. A gente pode fazer uma análise tomográfica através da ecocardiografia tridimensional desse tipo de paciente e, juntando vários cortes tomográficos, a gente pode obter essa imagem aqui, que é exatamente a vena contracta tridimensional, e demonstrando aqui que o refluxo ele percorre todo o plano de cooptação dos folhetos. Aqui é um folheto anterior, um folheto posterior, o refluxo ele atinge todos os segmentos. É uma das características da insuficiência mitral funcional. Fazendo a planimetria dessa região, que é a vena contracta 3D, a gente encontra esse valor, que na realidade corresponde à área do orifício regurgitante, portanto, acima de 0,4, nesse caso aqui 0,54, corresponde a uma insuficiência mitral importante. E eu vou abrir um parêntese aqui, não vou entrar em detalhes sobre esse esquema que vocês estão vendo aqui, mas eu quero abrir um parêntese. Existem várias formas de quantificar ou de semi-quantificar o grau da insuficiência mitral, e eu quero destacar principalmente aqui a medida da área do orifício regurgitante, que diz que a insuficiência mitral é importante quando ela é acima de 0,4 centímetros. E isso está demonstrado em inúmeras publicações, e talvez a principal delas é essa publicação aqui do Dr. Henrique Sarano, já é uma publicação antiga, já tem 15 anos, e ele demonstrou que os pacientes que têm insuficiência mitral com ERO maior do que 0,4, em comparação com os pacientes que têm ERO menor do que 0,2, portanto, insuficiência mitral menos grave, esses pacientes têm tem uma menor sobrevivência e têm maior quantidade de eventos cardíacos. Portanto, a medida da área do orifício de regurgitação mitral, ela não serve apenas como parâmetro para quantificar a gravidade, como também pode informar prognóstico da doença. Então, quais são os critérios para indicar adequadamente o paciente ao tratamento percutâneo da insuficiência mitral? O ecocardiografista tem que se ater a alguns detalhes. Todos esses exames devem ser feitos por via transesofágica. Então, primeiro passo, a lesão, o ideal para esse tipo de paciente, que a lesão seja central, ou seja, ao nível de A2 e P2. Eu vou mostrar aqui sumariamente, eu não estou falando só para ecocardiografistas, mas a visão, uma das principais janelas que a gente utiliza para avaliar esse tipo de paciente é a janela intercomissural. E a gente passa o feixe ultrassônico de uma comissura a outra com pequenas modificações na posição do transdutor para a gente identificar toda a zona de cooptação dos folhetos. E é mais ou menos assim que a gente vê, nesse caso aqui, os segmentos P3, A2 e P1. E agora a gente vai substituir, como eu falei anteriormente, para facilitar o entendimento da equipe, essas são a região central, medial e lateral. E aqui está um exemplo de um jato central, na posição intercomissural. Vocês vejam que ele está bem na região central. Só para demonstrar o que é um jato lateral e um jato medial, vocês estão vendo aqui dois jatos, um mais medial e o outro mais lateral. Lateral aqui porque fica perto do apêndice atrial, como a gente está vendo no esquema, né, nesse desenho, e medial porque fica próximo ao septo interatrial. Então, portanto, a lesão central é melhor. E por que a lesão central é melhor? Essa imagem demonstra bem. Primeiro, o método funciona à semelhança
da técnica do Dr. Alfieri, que é uma aplicatura nos segmentos centrais, ou seja, entre A2 e P2. Clipando essa região, vai haver também uma tensão sobre os segmentos medial e lateral, provocando uma redução de refluxo, porventura, existente também nessa região. Além do que, essa região central, ela tem poucas cordoalhas. Vejam como tem mais cordoalha nos segmentos medial e lateral em relação ao segmento central. Para clipar aqui é muito melhor, evita-se, portanto, de que haja algum acidente com alguma cordoalha. Outro item, o folheto posterior tem que ter um tamanho superior a 10 milímetros. Isso é óbvio porque o clipe tem uma dimensão. Se o folheto posterior for menor do que 10 milímetros, fica mais difícil para ele capturar. Aceita-se, é possível até 7 milímetros, é possível capturá-lo com certa segurança. Mas o ideal é que seja acima de 10 milímetros. Vejam aqui uma forma de medir adequadamente o tamanho, a extensão do folheto posterior é na posição de via de saída. Vocês estão vendo aqui a via de saída do véu, o folheto posterior, o folheto anterior, e a gente vai medir a extensão dessa parte móvel. Portanto, nesse caso aqui, acima de 10 milímetros é um caso adequado. A área valvar tem que estar acima de 4 centímetros quadrados. É óbvio, porque se uma área valvar menor do que 4, a chance de uma eventual clipagem provocar estenose mitral é elevada. E essa medida pode ser obtida, ou deve ser obtida por planimetria. A gente pode utilizar o estudo transtorácico para fazer essa medida. Não pode haver calcificação dos folhetos, principalmente na zona de clipe. Calcificação onde o clipe vai ser inserido está terminantemente contraindicado. Situações para insuficiência mitral funcional, por exemplo, largura do fleio ou fleio width, menor do que 15 milímetros, ou seja, essa distância aqui nesse desenho do fleio, o tamanho desse fleio aqui, o ideal é que ele seja abaixo de 15 milímetros. A altura do fleio, o fleio gap, vou mostrar aqui no esquema e no ecocardiograma. A distância que separa o fleio do outro folheto, o folheto que está normal, não deve ultrapassar 10 milímetros. Nesse caso aqui, 5 milímetros a medida. Então, é um caso apto para o procedimento. E para os casos de insuficiência mitral funcional, a profundidade da zona de coaptação, que a gente chama de tenting, como eu falei nos slides anteriores, o ideal é que ele seja menor do que 11 milímetros. E a zona de coaptação entre os folhetos, pelo menos maior de 2 milímetros, como a gente mostra aqui nesse desenho. Então, a profundidade, ou tenting, não pode ser maior, esse espaço aqui entre a coaptação e o plano do anel, não deve ultrapassar 10 milímetros, e a zona de coaptação, o ideal é que seja pelo menos acima de 2 milímetros. Contraindicações. Obviamente, como eu falei no início, mostrando aquela classificação do Carpentier, perfuração de folheto, endocardite ou cleft, está contraindicado, calcificação na região de inserção do clipe, folheto posterior menor do que 7 milímetros, como eu falei anteriormente, ou folheto posterior com mobilidade reduzida, uma área valvar menor do que 4 centímetros quadrados, ou um gradiente médio maior do que 5. Pacientes que têm doença de Barlow, com acometimento de múltiplos segmentos, se já é difícil para a plastia cirúrgica, é mais difícil ainda para o tratamento percutâneo, portanto, não deve ser indicado. Falha de coaptação com distância entre os folhetos maior do que 2 milímetros também. A doença reumática também, com restrição de mobilidade sistólica e diastólica, também está contraindicado. Veja, um dos casos que mais chegam para a gente avaliar são pacientes que têm insuficiência mitral importante por essa doença primária aqui, que é a doença de Barlow, com doença em todos os segmentos. A insuficiência mitral geralmente é muito grave. Então, é uma situação que, pelo menos, a princípio, seria contraindicação para o tratamento percutâneo. Esse é um outro caso também que é contraindicado, existe uma falha de coaptação muito exuberante entre os folhetos, não dá para o clipe alcançar a extremidade dos folhetos e fazer a clipagem. Vejam na imagem tridimensional desse paciente, o folheto praticamente não se coapta. E é importante também que o ecocardiografista faça uma avaliação do septo interatrial durante a avaliação do paciente, porque é através do septo que é feito a punção e todo o sistema introduzido. Então, eu estou mostrando aqui uma situação em que acontece 3 situações difíceis no mesmo paciente. Na maioria das vezes, essas são situações isoladas. Nós temos aqui uma grande hipertrofia lipomatosa do septo, temos um aneurisma da lâmina da fossa oval e um forame oval
PEV. São situações que não contraindicam, mas é bom que a equipe saiba que essa situação existe para tomar algumas atitudes, porventura, necessárias durante a execução do procedimento. E o local da punção do septo, ele tem que ser posterior em relação à aorta e superior em relação ao eixo das cavas. De modo que aqui a gente está fazendo uma tenda para perfurar o septo nessa região e na posição a 0 grau, em que a gente vê as 4 câmaras, a gente faz uma medida do local da punção até o anel, até a coaptação dos folhetos. O ideal para o sistema trabalhar adequadamente é que essa distância seja acima de 4 milímetros, pelo menos. Então, eu vou mostrar o exemplo de um tratamento percutâneo de uma insuficiência mitral secundária. Eu não vou entrar em detalhe do quadro clínico, senão vou me estender muito, mas era um paciente com insuficiência mitral funcional grave, com indicação. E vocês vejam que o ERO obtido pela ecocardiografia tridimensional demonstrou que era uma insuficiência mitral moderada importante. Aqui já estamos vendo a punção septal, depois de feita todas aquelas medidas de local de punção, como eu falei anteriormente. Vejam uma bainha pelo 2D e pelo 3D perfurando o septo, já aqui no átrio esquerdo. Essa é a imagem do clipe passando por dentro da bainha, vocês vão aqui o clipe saindo. E o hemodinamicista fazendo ajustes para posicionar o clipe dentro do átrio esquerdo e observar principalmente a perpendicularidade dos braços no clipe em relação ao eixo de coaptação dos folhetos. E vejam aqui o clipe funcionando já dentro do ventrículo esquerdo com os braços abertos e o grampo capturando aqui os folhetos. Vocês prestem atenção, o grampo vai sair agora. Clipou e os braços fecham e é assim que funciona. E vejam o duplo orifício resultante, o clipe na região central entre A2 e P2, os dois orifícios resultantes à semelhança da técnica de Alfieri. A gente faz uma checagem de gradiente para ver se não provocou, se o procedimento não ocasionou estenose. Vejam que o gradiente está bem satisfatório, o gradiente médio abaixo de 5. E o resultado final, vejam aqui que tem um refluxo muito discreto resultante, um resultado bastante satisfatório nesse paciente. Para concluir, então, eu repito, é importantíssimo para avaliar bem esse tipo de paciente, com finalidade de indicação de tratamento percutâneo. Conhecer a anatomia do aparato valvar mitral, compreender a fisiopatologia da insuficiência mitral. Eu gostaria muito de falar sobre esse artigo aqui, eu vou apenas citar, que foi publicado no JACC em 2018, que esses autores fizeram análise do que deu certo, do que deu errado no tratamento percutâneo da insuficiência mitral funcional. Então, ele avaliou os pacientes do COAPT. O COAPT foi aquele trial que eu falei anteriormente, que demonstrou o benefício do tratamento percutâneo. Em relação a um outro trial, o METREFI, que foi um estudo francês, que teve um desenho muito parecido com o COAPT, só que o resultado não foi satisfatório. Então, esses autores, analisando os dois trials, identificaram uma situação que está por trás do resultado satisfatório do COAPT. No COAPT, os pacientes tinham menor volume diastólico final, tinha maior insuficiência mitral em relação aos pacientes do METREFI, que tinham muito mais dilatação ventricular, menos fração de ejeção mais reduzida, mais grave e menos insuficiência mitral. Então, eles consideraram esses pacientes que têm menor volume diastólico com maior grau de regurgitação mitral demonstrado pelo ERO como insuficiência mitral desproporcional. E esses casos são os que melhor se beneficiam com o tratamento percutâneo. Voltando à conclusão, é sempre bom utilizar, quando possível, a melhor tecnologia para o diagnóstico, e a ecocardiografia tridimensional ajuda muito nesses pacientes. Disponibilizar ao paciente a melhor alternativa de tratamento. Para isso, tem que ser convocada, como Diana falou, uma equipe multidisciplinar, chamada Heart Team. O sucesso do procedimento depende da correta indicação. Então, e para indicar melhor, eu mostro a vocês rapidamente esse outro
esse outro estudo publicado do Dr. Ibarú em 2019, comparando o que deu errado do Mitrefy e do Coapt. Então, a gente chegou-se à conclusão, parecido com o trabalho que eu mostrei anteriormente, que o ideal para a mitraclip é para os casos em que tem insuficiência mitral importante, ou seja, com ERA acima de 0,4. Entretanto, o remodelamento ventricular não tão significativo, o diâmetro diastólico final deve ser menor do que 70 e uma fração de ejeção maior do que 20. O que pode não dar certo é exatamente o contrário, o que aconteceu com o Mitrefy. Diâmetros ventriculares muito grandes, acima de 70, fração de ejeção muito baixa, esses não são candidatos adequados para insuficiência mitral. E aprendemos muito nos últimos anos, principalmente com o advento da ecocardiografia tridimensional, mas temos muito a aprender. De qualquer forma, com o que foi aprendido, a gente pode desmistificar um pouco aquele conceito de que a válvula mitral é um monstro. Na realidade, não parece ser assim. Muito obrigado. Então, tem algumas perguntinhas aqui para o senhor. De antemão, todo mundo, mais uma vez, estamos assim, no nível máximo de pessoas aqui dentro da sala, certo? Bom, Arthur perguntou, Eugênio, qual tem sido a sua experiência com os casos de mitraclip realizados em Recife? Excelente. A gente já tem aqui, eu acho que no Brasil a gente tem, acho que ultrapassou 400 casos agora, acho que em março, e acho que em Recife nós fizemos aproximadamente 40. Dr. Breno é o maior exemplo disso, que a equipe de Breno, a equipe do Intervencor, é a que mais utilizou esse tipo de procedimento. A gente está vendo aí também a Real Hemodinâmica entrando firme nesse tipo de terapêutica. Temos também outros grupos que estão fazendo esse tipo de procedimento. Eu não vi até agora, acho desses 40 que eu acompanhei aqui em Recife e alguns outros que eu tenho visto aí fora, acho que 2 ou 3 no máximo não tiveram resultados satisfatórios, e eu acredito que parte disso foi em decorrência de talvez uma indicação inadequada. Esses casos foram todos relacionados à insuficiência mitral funcional. Exatamente, é isso que a gente tem visto também, que sempre a indicação é o mais importante, né? Para que dê certo os casos. Outra pergunta aqui de Daniela Guerra. Eugênio, em relação à regurgitação residual pós-clipagem, o que você considera satisfatório e qual a evolução a curto e médio prazo? A gente sabe que o objetivo do mitraclip ou do tratamento percutâneo da insuficiência mitral não é zerar refluxo, vai ficar sempre um refluxo residual, mas é um refluxo que permite uma melhora da qualidade de vida do paciente. A gente sabe que a doença principal, a doença de base, no caso da insuficiência mitral funcional, é um problema do ventrículo esquerdo, é ele que determina o prognóstico desses pacientes. Então, a insuficiência mitral residual sempre vai ficar. A gente geralmente compara o que tinha antes e o que tinha depois, o que ficou depois. Obviamente que à medida que a gente coloca um clipe, eu não pude mostrar exemplos aqui porque o tempo não ia dar, a gente faz uma avaliação do grau do refluxo residual e a gente checa se é possível colocar um ou mais outro, ou até 2 ou até 3 clipes, para tentar não zerar o refluxo, mas minimizar o máximo possível. Que, aliás, foi uma das diferenças do estudo COAPT em comparação com o Mitrefy. No estudo COAPT, mais pacientes tiveram clipes implantados em relação ao Mitrefy. Então, sempre vai ficar um grau de regurgitação. O prognóstico desse paciente vai depender da doença de base, vai depender da doença do miocárdio, mas, seguramente, clinicamente, esses pacientes melhoram muito. Só mais uma perguntinha aqui do bate-papo para passar a bola para o doutor Breno, para ele poder terminar a discussão. Priscila perguntou, doutor Eugênio, que parâmetros devemos procurar no eco transtorácico de um paciente pós-implante de mitraclip? Quando não encontramos a formação do duplo orifício, quer dizer que o resultado não foi satisfatório? Não, porque vai depender muito da janela ultrassônica. Se a janela for ultrassônica, dá para ver o duplo orifício tranquilamente na posição apical 4 câmaras, dá para ver os 2 jatos paralelos, dá para ver uma zona mais central onde está o clipe mais hiperrefringente. E não tenho... Na realidade, esses pacientes têm que ser avaliados, depois do tratamento, têm que ser avaliados, na maioria das vezes, com o exame transtorácico mesmo. Eu não vejo nenhuma dificuldade para isso, não. A não ser que você suspeite que o refluxo piorou em comparação com exames sucessivos e você
nesse caso, o ideal é que você utilize a ecocardiografia transesofágica. Nós temos um caso aqui em que foi colocado um clipe só, num caso de insuficiência mitral funcional. O paciente saiu muito bem da sala, o resultado inicial foi muito bom, e depois de algum tempo avaliando esse paciente pela ecocardiografia transtorácica, observou-se que houve uma piora do refluxo, o paciente apresentou mais sintomas, esse paciente teve que se submeter a um eco transesofágico, que identificou um jato lateral mais intenso do que o que tinha ficado antes do procedimento, depois do procedimento. Esse paciente acabou recebendo um novo clipe e ficou muito bem. Acho que é justamente isso, né? Quando não condiz muito a clínica com o resultado do eco, né? Aí a gente pode fazer um transesofágico para poder tirar essa dúvida, né? Enfim, doutor Sem Breno... dúvida, acho que para avaliar adequadamente uma insuficiência mitral, o ecocardiograma transesofágico é um dos principais instrumentos. Doutor Breno? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Real Hemodinâmica pelo honroso convite de estar aqui com vocês. São todos amigos. Agradecer a Arthur Procópio, a Gabi Montenegro, a Patrícia Montenegro, a Fernando Ribeiro, pelo honroso convite de estar aqui com esse grupo de gente, assim, de cardiologistas da mais alta capacidade nacional, inclusive meu professor Eugênio, que me ensina cada vez mais ecocardiografia, inclusive tridimensional. Então, eu gostaria de chamar alguns aspectos que nós começamos a fazer um procedimento que é 100% ecodependente. Quando eu comecei a estudar o tratamento do septo intra-atrial, eu tive que estudar muito eco, inclusive junto com Eugênio e com Lúcia, a discutir esse assunto. Quando entrou na área de tratamento percutâneo da insuficiência mitral, nós iniciamos em julho de 2018, junto com o Dr. Eugênio, com um desafio. Nós formamos um heart team, e que isso é fundamental. Eu vou fazer uma pergunta a ele para encerrar, para não ficar muito delonga, que, na realidade, esse procedimento é 100% ecodependente. E o próprio hemodinamicista, para ele realizar o procedimento, ele tem que entender ecocardiografia bidimensional e, se possível, tridimensional, porque é um exame extremamente importante para o tratamento e para o diagnóstico também da doença. Então, eu, finalizando, e já que o doutor Eugênio vai ter que sair, eu perguntaria ao doutor Eugênio, a velocidade de informação é muito grande. Você sabe que nós começamos com os critérios de inclusão, os critérios Everest, para incluir esses doentes para essa plataforma de tratamento percutâneo, e com a saída agora no ACC, em março de 2020, com o Expand Study, você viu que, na realidade, as expansões das indicações foram grandes, criaram mais 7 tipos de indicações, e que, na realidade, eu perguntaria a você, nós estamos nos critérios on-label de indicação para a intervenção, os critérios Everest, que você já muito bem citou aqui. Isso você tem, não deve ser doença reumática, não deve ter calcificação, o elo tem que ser maior do que 4, aquilo tudo que você já discutiu. Eu pergunto a você, com essas indicações, por exemplo, hoje os braços que você muito bem sabe, a gente começou com 3 sistemas. Hoje tem o NT, o NTR e o XTR, e por último vai sair o G4, Mitral Clip. São braços maiores que vão captar esses folhetos com maior precisão e isoladamente. Com isso, eu pergunto a você, é importante que a gente se crie, em qualquer grupo que vá trabalhar com isso, um eco, um core label de eco, para que centralize todas as informações e que estratifique melhor esses doentes para as indicações. Aí eu pergunto a você, esses doentes off-label, como você vê com essa nova tecnologia que saiu agora, eu acho que você deu bem o Expand Study, e como você vê essas indicações que, nesse estudo do COAPT, na realidade, eles analisando, eles tiveram 30% de indicações de patologias mais complexas, anatomia mais complexa da válvula, e tiveram resultados fantásticos com esse novo device, um device com maior braço, com maior captação desse folheto e menor regurgitação. Tiveram assim
acima de 90% de sucesso e acima de 90% de diminuição de regurgitação mitral. Então, como você vê essas indicações, baixando o critério do Everest, que é aqueles critérios que o senhor muito bem citou. E parabenizar também pela excelente aula, que eu acho que é uma aula fundamental para que todos entendam que esse procedimento depende de um heart team, depende de uma equipe clínica, de ecocardiografistas, cirurgiões, né, e intervencionistas, de um grupo que defida melhor a estratificação e a indicação do seu paciente. Então, eu pergunto, como você vê hoje no mundo real a velocidade de informação que nós estamos tendo, esses doentes off-label, que você indicaria para tratamento percutâneo da reparação mitral? Obrigado, Breno. Na realidade, o que eu demonstrei nos slides anteriores foram chamados critérios atuais para indicação. Critério que é atual, ou seja, nós estamos num determinado momento, daqui a algum tempo, outros critérios vão surgindo. E isso vai passar muito pela chegada de novas gerações do dispositivo. Como você falou, já está chegando aqui o XTR, né? XTR. O XTR, nós estamos trabalhando que tem os braços maiores. O NTR é o que nós estamos trabalhando. Isso. E o XTR, que tem os braços maiores, como você citou o Expand, eu vi rapidamente, o Expand é uma coisa ainda que ainda está para sair, mas ele demonstrou que, por exemplo, aqueles pacientes que não se indicam com a geração atual, e o exemplo disso é a doença a degeneração mixomatosa, já tem sido utilizado esse novo dispositivo, essa nova geração, para esse tipo de pacientes que atualmente não são considerados elegíveis. Ou seja, à medida que o procedimento vai se desenvolvendo, vai crescendo, vão surgindo novas gerações de dispositivos, isso proporciona automaticamente a ampliação das indicações. Uma delas é para a doença degenerativa, a degeneração mixomatosa, assim como esse tipo de clipe atual, dessa nova geração, também está sendo utilizado para a válvula tricúspide também. Então, inclusive já se sabe, em alguns pacientes que foram tratados, que são considerados off-label, houve uma melhora significativa, houve um remodelamento reverso do ventrículo esquerdo, uma redução significativa do grau do refluxo, uma melhora acentuada da sintomatologia desses pacientes. Então, são coisas que estão chegando e é por aí. As gerações novas estão chegando. Só para complementar rapidinho, Eugênio, os dados que nós temos hoje no mundo todo, mais de 100 mil procedimentos de reparação mitral por mitral clip. E no Brasil, atualizado até o dia 10 de abril, nós temos 412 procedimentos no Brasil só. E hoje, Pernambuco tem 40 casos feitos em Pernambuco. E hoje a gente detém 10% dos procedimentos do Registro Nacional. É um dado interessante e importante para o nosso Estado. Hoje a gente representa um Estado importante na evolução dessa nova tecnologia. É só para complementar, são 412 no Brasil e nós temos 40 procedimentos. Verdade. Bom, só para explicar novamente, a gente abriu as perguntas para o doutor Eugênio, abriu um pouquinho o debate, porque ele vai precisar sair. Então, doutor Eugênio, muito obrigada. Não sei se é agora que o senhor vai sair, mas assim, muito obrigada. Eu, em nome de todo o Real Hemodinâmica, agradeço muito sua aula, excelente aula, como sempre. O senhor, nosso amigo, muito obrigada pela disponibilidade, tá certo? Eu que agradeço, Gabriela, pelo convite e agradeço também. Peço desculpas por ter que sair um pouco mais cedo. Queria deixar o meu abraço a todo mundo, a todos vocês, a doutor Mangione, a doutor Breno. Daqui a pouco eu vou dar um abraço e um beijo, sem ser virtual, também na doutora Diana. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tá certo, muito obrigada, doutor Eugênio. Vamos dar continuidade para a gente não perder tanto tempo e a gente tem as discussões no final, tá certo? Nossa próxima aula, eu já apresentei ele no início, mas ele teve uns probleminhas. Doutor Mangione, boa noite. Ligue seu som, doutor Mangione. Agora, ok, ótimo. Boa noite, muita honra para nós todos termos o senhor aqui na nossa discussão, viu? Já lhe apresentei no início, mas aí doutor Mangione vai falar o tema dele é no tratamento percutâneo da insuficiência mitral. Uma melhor indicação determina um melhor resultado.
E aí, no final, a gente abre para todas as discussões, com nós todos, tá certo? Perfeito. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer aqui estar com vocês. Um prazer muito grande, Gabriela, estar aqui nesse simpósio da Real Hemodinâmica, vendo o meu amigo de longa data, Dr. José Breno, meu parceiro aí de muitos congressos, muitas atuações juntos, e Dr. Eugênio, doutora Diana, é um grande prazer realmente estar aqui. E o Dr. Eugênio já facilitou demais a minha exposição, e a doutora Diana também, mas é bom a gente enfatizar certos pontos que são muito importantes para tentar responder essa pergunta. Uma melhor indicação determina um melhor resultado. A doutora Diana já falou que a valvopatia mitral, a insuficiência mitral, é muito prevalente, né? Dentre as doenças valvares, ela é a mais prevalente, principalmente na população idosa. Como vocês percebem, ela incide por volta de 10% nesses pacientes com 75 anos ou mais de idade. Muito prevalente. Um outro fato aí muito importante na insuficiência mitral sintomática, que à medida que o paciente envelhece e que diminui a fração de ejeção, há uma menor indicação do tratamento cirúrgico, infelizmente, para essa população, sendo que 50% desses pacientes não são aceitos para o tratamento cirúrgico, esses pacientes com insuficiência mitral grave sintomática. Um outro ponto muito importante a gente enfatizar, demonstrar, é que é sempre melhor a gente fazer uma plastia do anel valvar mitral do que a troca valvar. Vejam esse estudo, o MIDA Trial, um registro de quase 2.000 pacientes, 600 na Europa e nos Estados Unidos, mostram claramente que na análise geral da população e naquela população que teve as suas características básicas semelhantes, uma menor mortalidade ao final de 20 anos pela curva de Kaplan-Meier nos pacientes que preservaram a válvula. Então, é muito importante a gente ter isso em mente no tratamento desses pacientes, que a preservação da válvula é muito importante na insuficiência mitral primária. Foram desenvolvidos muitos dispositivos nos últimos anos, transcatéter, também tentando preservar a válvula mitral, uns para tratar a insuficiência mitral funcional, como vocês estão vendo do lado aqui esquerdo da tela, o Cardioband, o Mitraline, o sistema Carillon, e 2 dispositivos, esses são usados para a insuficiência mitral secundária, funcional, e os dispositivos, o MitraClip e, mais recentemente, o sistema Pascal, para tratar tanto a primária como a secundária. E esses dispositivos, como já foi dito também, eles mimetizaram a técnica do Dr. Otávio Alfieri, que buscava justamente isso, trazer os folhetos juntos, fazer uma união desses folhetos no ponto central, A2P2, com isso melhorar a coaptação dos folhetos e reduzir a insuficiência mitral. É isso que faz o MitraClip, que nós vamos debater, que é o sistema mais utilizado, que nós temos mais dados em todo o mundo, mais publicações. Ele é um clipe de cromo e cobalto revestido com poliéster e tem um clipe e um gripper. E o folheto é encaixado no meio dessas 2 estruturas, fazendo então a clipagem do anel valvar mitral e criando o duplo orifício, que já foi aqui comentado. E ele está indicado realmente nessas 2 situações, tanto na secundária como na primária, na degenerativa, no prolapso e na ruptura de cordoária, né, ocasionando fleio, o folheto solto da válvula mitral, e na secundária, tanto de etiologia isquêmica ou funcional. Vejam que agora, em maio, foi publicada esse consenso, uma atualização de experts. Isso já tinha sido feito em 2017, agora atualizaram. Em 2017, tinha 3 classificações, aquilo que era favorável, que era intermediário, que era desfavorável, e agora colocaram só 2 classificações, o que é favorável e o que é desfavorável. O que é favorável, o doutor Eugênio já falou muito bem. É importante a gente salientar que o defeito não pode estar na comissura. A comissura tem que estar íntegra, sem irregularidades da comissura. E também não temos nenhum tipo de estenose da válvula e também a calcificação, uma calcificação pequena, principalmente não atingindo a borda do folheto. Como já foi dito também, principalmente o folheto posterior, que é um folheto menor na sua largura, ele deve ter mais de 10 milímetros para ser um caso muito adequado.
e tem algumas outras situações também que já foi citada, mas eu queria dizer aqui que é importante na insuficiência mitral secundária um volume sistólico do ventrículo esquerdo maior que 70, um diâmetro maior que 70 sistólico, é uma condição desfavorável na secundária e maior que 50 na primária. Então, são fatores que a gente tem que ver, analisar no ecocardiograma pré-procedimento, que isso impacta diretamente no resultado do implante do MitraClip. Então, são características anatômicas que vão melhorar ou não o resultado. O Dr. Eugênio também já mostrou a largura do fleio, que não pode ter, tem que ser menor que 15 milímetros, e o espaçamento entre os dois folhetos também deve ser menor que 10 milímetros, e na secundária temos uma zona de coaptação adequada, de pelo menos 2 milímetros, e não uma profundidade não superior a 11 milímetros. Também o Dr. Breno acabou de comentar, é um procedimento praticamente totalmente guiado pelo ecocardiograma. Então, para a gente atingir um resultado melhor, nós temos que ter um eco de boa qualidade, um ecocardiografista que esteja um pouco familiarizado com o procedimento, porque isso é muito importante. Nós vamos utilizar a escopia em raros momentos durante o procedimento. Ele é um procedimento, podemos dizer, um pouco mais demorado, mas a escopia, a radioscopia, a gente utiliza muito pouco. Nós temos que utilizar o eco desde a punção transeptal para ver a altura, como o doutor Eugênio já falou, não vou me deter nisso, e o ecocardiograma 3D. Ele é muito importante para a gente ver bem a localização do defeito e, principalmente, medir a largura do fleio para optar ou não pelo procedimento. Um outro fato muito importante é que no momento que a gente vai fazer a clipagem dos folhetos, o grasping, a gente tem que ver se o clipe ele está adequadamente alinhado com a válvula mitral. Veja que ele está aqui numa posição de 12 horas, indicando que tem um adequado alinhamento, e isso quem nos dá é o ecocardiograma tridimensional. Então, é muito importante a gente ter em sala o ecocardiograma tridimensional. Até eu diria que era fundamental que a gente tenha em sala. O Everest 2, você já conhece muito bem, já tem 9 anos a sua publicação, foi publicado em 2011, foi um estudo randomizado com a cirurgia. 2/3 desses pacientes tinham insuficiência mitral degenerativa, primária, então foram randomizados 2:1, e vejam que os resultados de 1 ano desse estudo mostrou que a cirurgia foi mais eficaz, porque o clipe precisou de uma nova intervenção, uma nova cirurgia na válvula mitral após 1 ano de 20%, contra 2% da cirurgia. Mas é cumpre salientar que isto foi o início da experiência do operador, do cardiologista intervencionista com o procedimento, com o dispositivo. Foi lá no início da experiência, em 2011. E vejam esse gráfico, que mostra claramente que, quando teve necessidade de fazer uma reintervenção na válvula mitral, ela foi precoce, ela foi durante os primeiros 6 meses. Ou porque não se conseguiu colocar o clipe, ou se não se posicionou adequadamente esse clipe. Depois de 6 meses, as curvas são bem superponíveis, mostrando, então, que um resultado efetivo dos pacientes que foram clipados, vamos dizer assim, adequadamente. E a sobrevida também, ao final de 5 anos do Everest, mostrou igual sobrevida entre os 2 tipos de procedimento. Então, para a gente conseguir um resultado muito favorável, bem favorável, um resultado melhor, conta muito a experiência do intervencionista, do operador. Vejam que a gente parte no Everest de um sucesso de 77%, e a gente vai andando por alguns outros registros, chegando até o TRUM Registry, que foi um registro alemão, que mostra um sucesso de 97%. Então, essa experiência, essa expertise do intervencionista, ela é muito importante. O Dr. Breno falou que nós já temos mais de 100 mil procedimentos no mundo. A Alemanha é um dos países que mais implanta MitraClip, e no Brasil nós estamos chegando à casa dos 400 implantes. Então, todos nós, intervencionistas que estamos aplicando essa metodologia, estamos ainda numa curva de aprendizado. Nós estamos aprendendo. Então, para ter um melhor resultado, é muito importante que a expertise e a experiência do intervencionista veja com melhores resultados do controle da insuficiência mitral, e a necessidade no Everest, que foi de 20%, 21% do novo procedimento na válvula mitral, ela cai para 4% a 8% nesses registros mais recentes. Mostra claramente como é importante a experiência do
intervencionista nesse sentido. Esse é um estudo também muito recente, baseado no registro americano, no TVT Registry. São quase 15 mil pacientes abordados e eles ouviram a experiência dos operadores. Tinham 562 operadores. Vejam aqui, esses gráficos mostram claramente que aqueles operadores que já tinham mais de 50 casos realizados, eles tiveram uma obtenção maior e um resultado ótimo do implante. Isto é, um grau de insuficiência mitral 1 ou menor, ou controlar totalmente a insuficiência mitral. Aquele resultado subótimo, que é um grau 2 ou menor, ele teve uma diferença menor, ele foi alto, qualquer que seja a experiência do operador, mas ele foi mais alto aí, com significância estatística, naqueles operadores que têm mais de 50 casos. Mas eu queria chamar a atenção para essas duas curvas que estão aqui embaixo. Vejam que, mesmo após 50 casos, ainda continua havendo um aumento do sucesso do procedimento e também do nível da incidência de complicações. E esses autores chegaram à conclusão que nós precisamos, pessoalmente, 200 casos para atingir a plenitude do conhecimento, da familiaridade com a técnica. Vejam que é uma experiência, uma learning curve muito mais ampla, muito maior do que a curva de aprendizado da TAB, por exemplo. Precisamos de 200 casos. Acho que aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando, começando, mas nós vamos chegar lá, visto a experiência aí de Recife já muito alta, de 40 casos, nós estamos chegando lá, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Muito bem. Como eu falei para vocês, o Everest foi um estudo praticamente 2/3 primária, precisávamos de estudo na secundária, na funcional, para mostrar a eficácia do MitraClip. E foram realizados 2 estudos. O MitraFAR é um estudo francês, que randomizou 304 pacientes para o tratamento com o MitraClip mais o tratamento clínico otimizado versus só o tratamento clínico otimizado. E o resultado já de 2 anos, que foi apresentado no ESC o ano passado, mostra que esse estudo foi um estudo totalmente neutro. Vejam que a mortalidade e rehospitalização por uma não planejada por insuficiência cardíaca, não houve nenhuma diferença entre os 2 tipos de tratamento. As curvas são totalmente superponíveis. Aí veio o COAPT Trial. O COAPT foi um estudo maior, 610 pacientes. Foi um estudo praticamente nos Estados Unidos, mas teve alguns centros também no Canadá. Ao total, quase 90 centros participaram. E o que ele mostrou para nós? Um resultado muito expressivo, muito significativo, favorável ao MitraClip, ao contrário do que mostrou o MitraFAR. Vejam que o desfecho primário, que foi a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca ao final de 3 anos, ela tem uma diminuição significativa, 51% favorável ao MitraClip. Vejam que nós precisamos foi um NNT de 3. Nós precisamos tratar 3 pacientes para reduzir a hospitalização. Somente 3 pacientes. É um NNT muito baixo e um P bastante expressivo. Uma outra coisa que até foi surpreendente, o MitraClip, nessa situação, ele diminuiu mortalidade. É difícil a gente conseguir algum dispositivo que diminui mortalidade. Ele conseguiu diminuir mortalidade no COAPT. Veja, com o NNT de 8, uma redução de 33% de mortalidade comparado ao tratamento clínico otimizado. E como a gente vai explicar essas diferenças? Um trial totalmente neutro, que foi o MitraFAR, e um trial totalmente favorável ao MitraClip, que foi o COAPT. Bom, nós tivemos algumas diferenças nos critérios de inclusão. Primeiro, o orifício efetivo de regurgitação foi maior no COAPT, 30 versus 20 para incluir. Também o volume de regurgitação foi maior no COAPT, 45 versus 30. Também no COAPT, a gente não tinha os ventrículos tão dilatados como no MitraFAR. Outra coisa importante é o tratamento medicamentoso. No MitraFAR, o tratamento ficava a critério do centro que operava, que fazia o procedimento. No COAPT, ele foi baseado nas guias clínicas e otimizado de uma tal maneira que, depois de otimizado totalmente, aí sim os pacientes eram randomizados.
no Friendship permitia-se algumas mudanças no tratamento medicamentoso. Então, isso também é um fato que a gente tem que chamar a atenção. Outro fato importante são os resultados de um estudo e outro. Veja que os resultados agudos, uma insuficiência mitral maior ou igual a 3 cruzes, ainda tem uma insuficiência mitral grave ou moderadamente grave, foi de 9% no Mitrepar contra somente 5% no COAPT. Outra complicação do procedimento, 15% no Mitrepar, somente 8,5% no COAPT. Um outro fato muito importante, no final de 12 meses, 17% dos pacientes do Mitrepar tinham uma insuficiência mitral grave, contra somente 5% no COAPT Trial. São diferenças aí muito gritantes, comparando um e outro trial. Isso é uma coisa importante. Vejam que existe uma correlação linear entre a área, o orifício regurgitante, calculado pela fórmula de Gorley, e o tamanho da cavidade ventricular. O Dr. Milton Packer, da Universidade de Dallas, ele colocou algumas definições. O que é uma insuficiência mitral? Ele definiu insuficiência mitral proporcional e insuficiência mitral desproporcional. O que é uma insuficiência mitral proporcional? À medida que vai dilatando a câmara ventricular esquerda, o orifício regurgitante aumenta a insuficiência mitral. E nesse tipo de situação, o tratamento medicamentoso, onde a dilatação da câmara ventricular esquerda é que predomina, e a insuficiência mitral, a válvula mitral, é só um bystander, é só um expectante. O problema está na musculatura. O tratamento medicamentoso nessa população, ele tem bons resultados, tem ótimos resultados. Há um remodelamento positivo, quando a gente bloqueia o sistema neurohumoral, que está muito ativado nessa situação, e o paciente melhora bastante e diminui o grau de insuficiência mitral. Mas há uma insuficiência mitral que ele chamou de desproporcional, quando a câmara ventricular ela não é tão dilatada e existe um orifício regurgitante grande, maior que 0,3, maior que 0,4. E o que ele viu? Que o Mitrepar está justamente nessa zona cinza, onde que é interrogado o benefício do procedimento. Está quase na zona verde, que seria contraindicado. É insuficiência mitral desproporcional, onde nós temos que atuar mais na terapêutica medicamentosa e não na válvula mitral. Ao contrário, os pacientes do COAPT, vejam que também do Everest, eles caíram mais naquela faixa de insuficiência mitral desproporcional, onde o orifício é amplo, mas o ventrículo não é tão dilatado. Então, a terapêutica medicamentosa, sozinha nessa situação, ela não traz tanto benefício, nós precisamos atuar na válvula mitral. Se a gente for ver mais com detalhes, vejam que o orifício, a área de regurgitação do Mitrepar, foi de 0,3 e 52% dos pacientes. E ela só foi de 16% com os pacientes acima de 0,4. Já no COAPT, essa área de 0,4 já estava em 41% dos pacientes. Tinha uma área menor, uma porcentagem muito pequena de pacientes. E outro detalhe muito importante, olha o volume ventricular de um e outro estudo. Um tinha um volume ventricular final diastólico de 250 para um de 190, mostrando que o Mitrepar realmente se encaixava naquela faixa de insuficiência mitral proporcional e o COAPT nessa faixa de insuficiência mitral desproporcional, onde é válido a gente intervir na válvula mitral. Aqui é um diapositivo, uma gravura, só para mostrar para vocês. Vejam que a proporcional, a câmera muito dilatada, então o alvo, o target, é o ventrículo esquerdo, é o tratamento medicamentoso e a válvula mitral é simplesmente um expectante, é o bystander dessa insuficiência mitral. Já do outro lado, na desproporcional, o ventrículo tem suas dimensões não tão alteradas e nós precisamos atuar no aparelho valvular mitral para melhorar o grau de insuficiência mitral. E finalizando, eu gostaria de chamar a atenção, também já foi mostrado pelo Dr. Eugênio, esse trabalho do Dr. Philippe Pibarot, de Quebec, da Universidade de Quebec, no Canadá, que mostra de uma maneira clara que a gente, para obter resultado, nós temos que ter o seguinte em mente: quando a insuficiência mitral é leve, uma insuficiência mitral leve para moderada, qualquer que seja a situação do ventrículo esquerdo, o MitraClip vai ser um tratamento fútil para esse tipo de situação. Nós não devemos intervir em situações de insuficiência mitral leve que não vai surtir efeito benéfico na clínica do paciente. Nós devemos intervir quando a insuficiência mitral é uma insuficiência mitral importante, com uma área de orifício regurgitante efetivo de pelo menos 30 milímetros
e um volume de regurgitação superior ou igual, superior a 45. Qual que vai se beneficiar mais? É aquele paciente justamente que está aqui, nessa parte verde, é o paciente que tem uma fração de ejeção não tão deteriorada e que tenha um diâmetro sistólico final igual ou inferior a 70 milímetros, um ventrículo não tão dilatado. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço novamente esse honroso convite, Gabriela, e fico à disposição aqui na discussão para qualquer pergunta, para qualquer dúvida que vocês tenham aqui que eu possa responder. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ô, doutor Mangione, que aula esclarecedora, que aula didática. Muito obrigada. É a gente que agradece pela sua aula, viu? Obrigado. Vamos botar aqui algumas perguntinhas que temos aqui. Depois eu passo para o senhor, viu, doutor Breno? Só para eu ver só as perguntinhas aqui. Para a doutora Diana, Priscila tinha perguntado qual o perfil de pacientes para os quais a senhora tem indicado o MitraClip. A senhora como clínica. Então, assim, a experiência da gente não é uma experiência tão grande como a nível de Brasil, né, de 400, a gente tem uma experiência menor. A gente indica naqueles pacientes que têm uma insuficiência mitral secundária, que após a otimização, você já tentou o tope de medicações, já indicou a resincronizador e o paciente ainda persiste em classe funcional 3 e 4. A grande limitação que nós encontramos é que esse dispositivo ele não é para todos. Então, a gente tem esse grande limite da indicação. A nível de SUS, a gente não tem conseguido indicar e praticamente naqueles pacientes que o convênio permite a autorização do MitraClip. Então, seria naqueles pacientes em que eu cheguei ao topo máximo das minhas medicações, indiquei resincronizador e ele persiste em sintomas, a gente seria uma indicação bem factível de você fazer o MitraClip. Nunca indiquei nenhum paciente com insuficiência mitral primária, porque a maioria dos pacientes com insuficiência mitral primária conseguiram resolver por cirurgia, mas vai ter um paciente que pode se encaixar, como a gente já viu aqui nas discussões. Exatamente. Só teve uma pergunta aqui que a senhora já respondeu aqui por escrito. Tem mais uma. Diana, em que momento devemos considerar a indicação do MitraClip, que a senhora já disse, para evitar uma indicação tardia com o paciente em situação crítica e perder o time da indicação, né? Eu acho que o Mangione já respondeu. Isso, já respondeu, exatamente. Não vai esperar que o ventrículo chegue em 70, não vai esperar que uma fração de ejeção chegue em 20 para você indicar o MitraClip. Exatamente. A gente sempre tem que lembrar, na verdade, né? Para não perder justamente esse time, que às vezes a gente vê que não se lembram muito do MitraClip. Ainda para a doutora Diana, para depois eu passar para o doutor Mangione, os resultados do COPT mudaram a sua perspectiva de tratamento para os pacientes de alto risco para a troca de válvula cirúrgica? Se os resultados do COPT, desculpa, cortou? Os resultados do COPT mudaram as suas indicações de tratamento para os pacientes de alto risco para a troca valvar cirúrgica? Não, eu acho que a gente tem que individualizar, sabe, Gabriela? Eu individualizo muito a minha resposta. Eu não faço uma receita para todos. Eu faço uma individualização. Claro. Eu acho que cada paciente você vai ter que pesar as comorbidades, a fração de ejeção, o diâmetro do ventrículo e a experiência do seu grupo que você trabalha também. Sem dúvida, com certeza. Com certeza, também acho. Para o doutor Mangione, ainda das perguntinhas aqui. Doutor Mangione, o COPT nos diz que o tratamento com MitraClip deve ser indicado mais precocemente? Eu acho que essa aí foi uma das mensagens, né? Da indicação nesses ventrículos não tão dilatados, como mostrei para vocês, né? E em pacientes que realmente têm um orifício de regurgitação importante, acima de 40 centímetros quadrados. Isso é uma indicação, diríamos assim, classe A para nesse tipo de paciente. Eu chamaria a atenção só, às vezes, a sintomatologia, às vezes, da insuficiência mitral, ela nos engana um pouco, porque ela depende muito da complacência do átrio esquerdo. Então, se nós tivermos átrios complacentes, dilatados, o paciente, às vezes, pode ter uma insuficiência mitral importante e apresentar uma degeneração do ventrículo esquerdo, apesar de ser sintomático. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para analisar bem as dimensões desse átrio, a complacência atrial esquerda, para atuar ou não também na indicação.
com relação às sintomatologias. Ele pode ser um sintomático, mas sintomático entre aspas, porque ele tem um ato esquerdo hidratado e ele se limitar também. Esses pacientes, às vezes, estão idosos, eles se autolimitam e eles não sentem muito esse problema do desconforto da dispneia. Mas eu acho que o COAPT nos deu uma lição muito importante do que a gente deve ou não indicar, quando a gente deve ou não indicar o Mitraclip. Exatamente. E mascaram muito, né? Às vezes esse paciente ele está lá limitado, mas ele está satisfeito com essa limitação, por exemplo, dele, né? Já. E aí mascara muito para a gente, né? Não tem a dúvida. Outra pergunta. O ventrículo dele continua a dilatar, continua. Exatamente. Né? Exatamente. E vai dilatando cada vez mais, né? Sem dúvida. Enquanto ele está lá, satisfeito. Outra pergunta aqui de Carlos Gordilho. Qual o protocolo de dupla antiagregação utilizado pelo senhor após o Mitraclip? Muito bom, muito boa pergunta. Nós não temos ainda uma definição de diretriz, mas nós temos os experts, os centros de maior volume. Nós temos deixado a dupla agregação plaquetária, esses centros têm deixado por 3 a 6 meses de dupla agregação com aspirina e clopidogrel, e depois mantém só um antiagregante plaquetário, só aspirina, e depois alguns centros também, depois de um determinado tempo, 1 ano, suspendem totalmente a agregação, se não houver necessidade por uma coronariopatia ou não. Mas, normalmente, por 3 a 6 meses, é mantida uma dupla agregação plaquetária para esses pacientes. Como na TAV, né? Algo semelhante assim, mas que também não tem nada definido, assim. Enfim. Na verdade, as pessoas ficam se perguntando sempre muito, né? Ficam querendo muito do Mitraclip, né, Dona Júnior? Queria que o senhor falasse isso. Ficam querendo muito do Mitraclip o mesmo resultado de TAV. Mas, assim, os pacientes são completamente diferentes, né? São 2 perfis de pacientes. Mas aí sempre ficam achando que o Mitraclip não está dando certo porque não está igual a TAV. Não é isso? O problema é assim, a TAV é um dispositivo que, veja, nós já estamos na 4ª, na 5ª geração de alguns dispositivos, né? Na Evolute, nós já estamos na Evolute Pro, já está lá para frente. Na Sapien também, nós estamos na Sapien 3, na Ultra. Então, já teve uma evolução muito grande. O Dr. Breno já falou muito bem. Agora, nós estamos evoluindo também no Clip. Agora nós temos XTR, vai chegar ainda no Brasil. Nós vamos ter a geração do G4, já estamos falando na geração do G6. É uma coisa, vai evoluindo a tecnologia, isso é muito importante. E também nós temos que ter um pouco de calma por causa da experiência. Veja que a TAV no Brasil, nós já temos aí 5 mil TAVs, 6 mil, 7 mil, 8 mil TAVs. Aqui nós estamos chegando em 400. E é um procedimento que eu mostrei para vocês que tem uma curva de aprendizado maior, mais lenta. Então, nós temos que ter um pouco de paciência. O procedimento em centros que são centros que têm grande volume, como na Alemanha, o Mitraclip tem resultados extraordinários. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, porque a curva de aprendizado é uma curva... Com certeza. Eu posso fazer uma pergunta, doutor Mangione? À vontade. Claro, doutora Guilherme. Por favor, a gente vem lendo muito sobre implante percutâneo de próteses em mitral. E aí eu gostaria de saber do senhor como é que vai esse andamento dessas pesquisas, desses implantes percutâneos de próteses. Diana, essa é uma pergunta bem colocada, porque o aparelho mitral ele é totalmente diferente do aparelho aórtico, né? Você sabe muito bem, melhor que eu. Cordoalha, musculatura papilar, vários cordoalhas tendíneas. Então, desenhar uma válvula para o aparelho valvar mitral, ela é muito mais difícil do que a gente desenhar uma válvula para uma válvula calcificada que se prende no cálcio. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Vai haver a troca percutânea. Nós temos algumas válvulas que já estão em estágio mais adiantado, a Tendyne, que é via transapical, temos algumas por via transeptal também, e com resultados iniciais, diria que animadores. Mas nós temos que ter um pouco mais também de paciência com essa tecnologia, porque a complexidade do aparelho valvar mitral é muito maior do que o aparelho valvar aórtico. Mas nós vamos chegar lá. Vai chegar lá com válvulas seguras e eficazes para o tratamento dessa patologia. O que nós temos feito agora, e muitos centros têm feito,
tratar estenose de válvula, né? Fazer válvula em válvula mitral com a prótese SAPIEN 3 e com os resultados aí muito animadores. Nós temos o início da nossa experiência, fizemos alguns casos e com resultados muito favoráveis. Então, mas nós vamos chegar lá. Eu acho que o tratamento percutâneo ele vai dominar o tratamento valvar no período aí de 5 a 10 anos, ele vai dominar o aparelho, o tratamento de qualquer válvula cardíaca através do tratamento percutâneo. Agora, deixa eu só mais uma pergunta. E a tricúspide, ela é mais complexa que a mitral? A tricúspide eu acho que ela é um pouquinho mais complexa porque ela é a maior válvula que nós temos no nosso organismo. Ela não é média de 10 centímetros quadrados, né? Então é uma válvula grande que também tem todo esse aparelho subvalvar aí envolvido, né? Mas nós temos também já o surgimento do triclip, né? Que é o clipe para a válvula tricúspide. E ele está também começando a experiência. E vamos ver, ainda estamos no começo, mas como eu falei para vocês, eu acredito que nós vamos chegar lá. Tudo vai ser tratado transcatéter. Eu acho que, tendo uma visão assim, um pouco futurística do que vai ocorrer, eu acho que num período de até 10 anos, eu acho que a cirurgia para tratar a valvopatia, ela vai estar bem limitada. Tem que se adaptar. Viu, doutora Diana? Viu? Eu sei. Prestou atenção nisso. O meu recado foi dado para o cirurgião, tem que se adaptar. Verdade. Olha, gente, vou passar aqui para o doutor Breno, tá certo? Que é o nosso debatedor. Antes de passar para ele, só para dizer que a gente teve durante todo o Web Simpósio 226 inscritos, tá certo? Continuamos aqui hoje com a sala cheia ainda, tá? Então, a gente está falando com a sala bem cheia aqui, tá bom? Doutor Breno, senhor. Bem, dando continuidade, já foi muito discutido o assunto, foi muito bem debatido. Eu quero parabenizar a doutora Diana pela excelente aula, muito bem elucidativa, sobre as indicações dos pacientes cirúrgicos e uma análise de ecocardiografia, uma estratificação de risco com os doentes com heart team é fundamental. Eu procuraria saber, doutora Diana, qual o conselho que você daria, porque hoje a gente pega muito eco com insuficiência mitral moderada. Então, hoje, na realidade, muitos desses doentes estão subdiagnosticados e subtratados. Qual é o conselho? Tem muita gente clínica aí assistindo, e muita gente intervencionista, e muito colega cardiologista. Qual o conselho que a senhora daria para que esses pacientes, que são esse gap que é muito grande, a gente vê isso no dia a dia, como o doutor Mangione mostrou muito, a incidência da doença, e a senhora mostrou muito bem, qual o conselho que a senhora daria para que, na realidade, esses pacientes fossem melhor diagnosticados e melhor tratados? Primeiro eu vou tirar o senhora, tá, Breno? Porque está muito formal comigo, tá? Então vamos para você mesmo. Bem, Breno, eu acho que a primeira coisa é a gente ter o diagnóstico adequado. Muitas vezes a gente pega um paciente que tem um eco com insuficiência mitral moderada, mas não dá informações adequadas. Então, a primeira coisa que eu insisto, fazer um eco bem feito. Primeiro, um exame físico adequado. E segundo, um ecocardiograma bem feito. Isso é fundamental para o seu diagnóstico. Você tem que definir a etiologia, o mecanismo, a gravidade e o tipo de insuficiência mitral. Quem vai te dar essa informação? É uma junção de coisas, de uma clínica, mas o ecocardiograma é fundamental. Se o ecocardiograma tem dúvida, eu repito um novo eco, e eu acho que nesses pacientes o ETE, ele te dá muita informação. Então, seria esse o conselho que eu daria para a pessoa. Se há dúvida, repita o eco, faça um eco transesofágico. Se ainda resta alguma dúvida, você pode ter outros métodos de imagem, mas que eles não são tão... Acho que o eco 3D feito por uma pessoa com experiência, ele te define muito bem, Breno. Obrigado, Diana. Eu, dando continuidade ao nosso debate, eu gostaria de saber do professor Mangione duas perguntas assim relativamente ao procedimento, como saiu no COAPT 3 anos de avaliação, os índices de melhora da regurgitação tricúspide nesses pacientes que submeteram a implante do mitral clip. E eu queria ver essa sua opinião sobre esses casos. E a segunda pergunta eu lhe faria, que na realidade nós temos uma experiência de 24 casos só de mitral clip, que é uma experiência razoável, mas ainda está muito aquém
Ainda estamos na curva de aprendizado. A gente tem notado que a gente começou a trabalhar com o sistema NT, depois passamos para o NTR. Ainda não chegamos no XTR, que vai chegar no Brasil ainda. A gente notou cada vez mais, a gente implanta menos clipe e a gente tem mais paciência de a gente clipar numa área, avaliar, depois clipar em outra área. Isso, na sua experiência, tem acontecido desde o nosso começo, que foi em julho de 2018, até agora vai fazer 2 anos da nossa experiência. A gente tem hoje cada vez clipado mais assim, e botando os menos clipe. Isso confere na sua experiência? Essa é a minha segunda pergunta. Muito bom, Breno. Eu acho que, com relação à primeira pergunta, a regurgitação tricúspide, ela ocorre realmente, eu acho, porque nesses casos que a insuficiência mitral é realmente importante, severa, que nós temos já uma dilatação de câmara ventricular, essa melhora da insuficiência mitral, ela acaba tendo um remodelamento positivo em todo o coração. Então, o ventrículo direito acaba também diminuindo pressão pulmonar, a pressão pulmonar acaba baixando. Quando nós temos uma insuficiência mitral importante, nós sabemos que nós temos graus moderados, às vezes graus importantes de hipertensão pulmonar. Então, isso faz com que baixe a pressão na artéria pulmonar e melhore, consequentemente, a remodelação do ventrículo direito. Então, acho que ela impacta muito nesse sentido, tá? Essa diminuição do grau de hipertensão pulmonar para melhorar a regurgitação tricúspide. Com relação à sua segunda pergunta, eu acho que a gente tem que buscar sempre um resultado ótimo. O resultado ótimo a gente tem que buscar. Tentar deixar uma insuficiência mitral de uma cruz, em alguns casos realmente é o orifício muito grande, muito importante, uma insuficiência mitral de 2 cruzes. Mas a gente tem que realmente buscar um resultado ótimo. O que seria isso? É uma insuficiência mitral de uma cruz ou traços de insuficiência mitral, porque esses pacientes é que se vão beneficiar mais. Então, a gente tem tentado clipar realmente bem na área do jato, na insuficiência mitral funcional. Nós tentamos, muitas vezes, o jato está bem a 2P2, ou nós tentamos colocar em A2P2. Às vezes, quando nós vamos fazer a primária, que nós temos um fleio, um prolapso, às vezes esse fleio tem uma distância grande, acima de 10, 11 milímetros. Então, nós primeiro com o clipe reduzimos a largura, a altura do fleio, para depois colocar o segundo clipe também. Isso é uma técnica importante que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que, minha opinião é que nós devemos sempre buscar esse resultado ótimo. E não importa se a gente vai colocar 1 ou 2 clipes, às vezes até 3 clipes, teve já situações de como colocarmos 3 clipes, mas nós temos que buscar esse resultado ótimo. Agora, eu torno a dizer, com a experiência que nós vamos adquirindo, 20 casos, que nós temos 30 casos, isso nós vamos adquirindo experiência para melhorar cada vez mais nossos resultados. E esse novo dispositivo que vai chegar agora, o XTR, vai nos ajudar muito nesse tipo de situação, onde nós temos prolapsos muito grandes, larguras muito grandes de gap, de fleio, vai nos ajudar bastante. Foi o que foi mostrado no American College, não foi agora? Esse novo? Foi. Né? Foi. No American College tiveram 30% do XTR nesses e conseguiram uma redução aproximadamente 90% de 0 a 1 cruz de regurgitação. É ótimo, então, né? Mostrando que esse novo sistema é bastante interessante e muito promissor. Como teve também o Pascal System, né? Você se lembra que, na realidade, no começo teve 95%, e os resultados, às vezes, a longo prazo, aconteceu do CRESP ser interrompido, porque a longo prazo houve rasgadura do folheto. Então, é preciso ter muito cuidado e analisar as coisas, porque, às vezes, a tecnologia é hoje e amanhã muda, e isso precisa ter muito cuidado quando a gente vai analisar as coisas. Com certeza, com certeza. Só colocando em cima do que o Breno falou, é importante. Então, nós temos casos que são mais indicados para o XTR e casos que são mais indicados para o NTR. Então, nós temos que fazer esse tipo de consideração. Às vezes, nós podemos usar um dispositivo para um tipo de caso e outro para outro tipo de caso. Agora, existem centros
que com alta experiência aqui já são mais, vamos dizer assim, eles vão mais para casos desafiadores, como é o caso de degeneração mixomatosa, cleft de válvula mitral. Quer dizer, são casos que nós temos que ter uma experiência, acho que aí mínima de 200 casos para pensar fazer esse tipo de situação. Eu acho que nesse começo, para a gente não deixar o procedimento no descrédito, nós temos que ser bem consciente do que a gente pode realizar de acordo com a nossa experiência. Doutor Mangione, quantos casos só um adendo aqui, porque a gente tem que finalizar já. Tá. Só uma perguntinha. O senhor já fez quantos casos, doutor Mangione? Temos 40 casos realizados, não só na Beneficência Portuguesa, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mas também como proctor. A gente viaja como proctor do Mitraclip. Então, temos 40 casos realizados. Ainda estamos numa curva de aprendizado. Ainda não passei dos 50. Falta 160. Não, eu só queria saber que, assim, o senhor falando que, só para a gente poder finalizar, porque já estamos com quase 2 horas, senão o povo vai matar. Se o senhor percebe uma piora clínica logo no pós-operatório, porque já que a tendência é sempre a gente manter o mínimo de insuficiência mitral. E, querendo ou não, esse doente ele está acostumado com essa insuficiência mitral. Isso é um escape para ele, né? Então, quando a gente reduz bastante no pós desses pacientes, o senhor percebe uma piora clínica logo no início e depois eles se readaptam a isso ou não? Isso é uma pergunta importantíssima. Já teve situação comigo que ocorreu isso. Esses casos, normalmente, estão associados a uma dilatação ventricular, a uma fração de ejeção muito baixa. Então, para esse tipo de paciente, esse escape mitral, que você bem citou, é uma situação boa, vantajosa para esse tipo de paciente. Quando nós tiramos esse escape e ele tem que enfrentar a pós-carga desse paciente, então o ventrículo não tem condições de encarar essa pós-carga, porque ele já está muito dilatado, já está numa situação de uma fração de ejeção muito rebaixada. Então, nesse tipo de situação, às vezes é melhor a gente, inclusive, não ir para um resultado, vamos dizer, ótimo, deixar um pouco de escape para esse ventrículo e tratar de, pelo menos, moderar um pouco o grau de insuficiência mitral. Então, nesse tipo de situação, normalmente eu vejo, quando ocorreu, é que realmente a indicação não era tão precisa. Nós passamos um pouquinho do tempo da indicação. Esse ventrículo já está muito deteriorado, né? E a fração de ejeção já tá muito comprometida nesses pacientes. Entendi. Tá bom? Mais alguma consideração, doutor Breno? Não, esses pacientes que o doutor Mangione falou, é interessante que após a clipagem a gente vê todos os parâmetros de sucesso do procedimento e é importante, nesse momento, analisar a função ventricular. Esses doentes, na realidade, eles, quando você faz essa clipagem, sofrem muito o ventrículo e você tem que deixar esse escape mesmo e sair e mudar o tipo de conduta que você está executando. Não sei se o doutor Mangione concorda comigo. A gente geralmente analisa muito isso na hora do procedimento. Concordo plenamente, Breno. Concordo plenamente. Sem dúvida. Mais alguma coisa, doutor Breno, que o senhor queira falar? Não. Eu agradeço a todos aí. Para mim é uma honra com o meu zagueiro. Doutor Mangione é meu zagueiro central. Eu sou lateral esquerdo e ele é meu zagueiro central. Então, a amizade, muito obrigado, Mangione. Para a gente é um motivo de orgulho você estar junto aqui conosco, aqui na nossa cidade, aqui em Recife, e agradecer aqui a esse convívio, mesmo por tanta distância, mas é importante a reunião com tantos colegas de padrão, como a doutora Diana, doutor Eugênio, a doutora Gabriela, e todos que fazem a Real Hemodinâmica, são pessoas extremamente qualificadas. Eu, em nome da Intervencor, que é a nossa empresa, e nós trabalhamos juntos também no Real Hospital Português, eu agradeço, no fundo do coração, essa participação e parabenizar todos, que foi um evento de grande sucesso e que trouxe aqui a experiência de um procedimento que é relativamente novo. Esse procedimento de reparação da válvula mitral, ele tem exatamente 17 anos. Então, é uma terapêutica relativamente recente. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Doutora Diana, doutor Breno, doutor Mangione, doutor Eugênio, que já teve que sair. Obrigadíssima a todos vocês. Aulas super esclarecedoras.
Agradecemos demais também a todo mundo que participou nas perguntas, todo mundo que acompanhou a gente aqui durante esses 4 dias. Então, estamos muito gratos a todos vocês. Obrigada mesmo pela disponibilidade e amizade. Obrigada também, Gabriela, pelo carinho também. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Foi uma satisfação muito grande poder estar junto com vocês e, novamente, rever meu amigo aí de futebol de muito tempo, o doutor Zé Breno. E agora eu já aposentei a chuteira, viu, Breno? Agora chega. Eu também estou aposentado. Chega. Já fizemos a nossa parte. Uma boa noite, saúde para todos nós aí, nesse momento difícil que a gente está atravessando. Tchau, gente. Que bom, se cuidem. Se cuidem. Tchau. Tchau.